Então, nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje. E é véspera da nossa festa de Natal, para aqueles que sabem. É véspera da nossa festa de Natal e nós, no dia 21, à tarde, não de manhã, próximo domingo, nós não vamos ter culto de manhã, mas a partir das 16h30 vamos nos juntar aqui, às 17 horas vai começar a nossa celebração, tá bem? E vamos ter a nossa festa de Natal da nossa igreja, vai ser muito especial e eu quero te convidar a estar presente, a organizares a tua vida, a organizares a vida da tua família para estares connosco. Vai ser um momento importante, vai ser um momento especial. Traz alguém também, traz amigos, traz família, convida alguém. É uma ótima oportunidade para nós trazermos as pessoas que nos são queridas para estarem na igreja connosco. Eu sei que para muitos de nós o Natal é um período muito intenso. É um período muito intenso. O mês de dezembro é todo um mês intenso, porque há muita coisa para acontecer, muitos programas, muitos detalhes, tem que se preparar a casa, tem que se decorar a casa, depois tem que se corrigir, porque os outros que nos ajudaram a decorar a casa não fizeram como tinha que ser, então nós temos que ir lá e corrigir essas coisas, por isso é que eu não decoro, eu só faço o que me mandam. Eu só digo, é assim, é exatamente isso que se quer, então. Depois há os comes e os bebes e há os jantares e há sempre alguém na família que parece que a pessoa vive o ano inteiro à espera deste momento. Eu não sei como é que é nas vossas famílias, na minha família eu tenho algumas pessoas assim, duas em particular, que eu não posso dizer quem elas são. Não é a pastora Priscila também. Parece que vivem o ano inteiro só à espera daquelas 4 horas em que as pessoas vão estar juntas no jantar de Natal. Então tem que estar tudo perfeito. O guardanapo não pode ser um guardanapo qualquer. A comida não pode ser uma comida qualquer. E não pode estar dobrado de qualquer maneira, o guardanapo também. Aquilo é tão sério que há pessoas que se chateiam, famílias que se chateiam no dia de Natal por causa disso. As pessoas têm que chegar a uma hora certa e têm que sentar nos lugares certos. O lugar que é suposto, há um lugar para as crianças, há um lugar dos adultos, é todo um programa, ok? O Natal de muitos de nós é assim, é uma espécie de uma cerimónia, não é? Muito boa, muito feliz, mas é uma cerimónia, aquilo não é um jantar comum, não é um almoço como os outros, não podemos chegar lá de qualquer maneira, há uma cadência, há um programa quase como nós aqui na igreja, nós temos um programa também, como é que acontecem as coisas. Há famílias que têm o programa da noite de Natal, a minha família tem um programa da noite de Natal, às vezes, está bem, eu confesso isso, só que o Natal não é isso. O Natal é muito mais do que isso e às vezes é muito mais complexo e muito mais desorganizado e tem muito mais nuances e coisas que são difíceis de encaixar do que uma consoada de Natal bem organizada. E eu gostaria de falar convosco sobre isso, falar convosco sobre o que é o Natal. E não há Natal sem Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus ele será chamado Emanuel. Quando anuncia o seu nascimento, nós vamos ler isso, ele é chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Eu quero ler convosco Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Só estes 2 versículos já têm aqui sumo suficiente e problemas suficientes para nós discutirmos. Mas vamos continuar. O versículo 20 diz: E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, estes são os nossos versículos para hoje. Então, o Natal, aquilo que nós celebramos,
aquilo que nós vamos fazer festa no próximo domingo, onde toda a gente vai estar presente, amém? Isso é sério. Aquilo que nós vamos celebrar é este Natal. Este Natal fala-nos sobre muitas coisas, sobre muitas complexidades, sobre alguns problemas até, inclusive, situações difíceis que foram geradas por causa do Natal. A primeira coisa que eu quero falar é que Emmanuel, Deus connosco, Jesus, Ele encontra-nos como nós estamos. Nós lemos os versículos, eles são claros. Havia um casal que estava prestes a consumar o casamento, a avançar, a casar, a ter a sua vida como família, Maria e José, a ser mais um casal como outros casais, a ter uma família como outras famílias, a fazer o seu percurso normal, e de repente chega o Natal. E nesse Natal, este Emmanuel que é anunciado, ele encontra aquelas pessoas na situação em que elas estão. Ele encontra aquelas pessoas no estado em que elas estão. Ele encontra as pessoas com as suas próprias circunstâncias. Talvez fizesse mais sentido, para a história ser mais bonita, para a história ser mais natalícia, Jesus nascer noutra altura, noutra fase, numa fase da vida, se calhar em que já estão casados. É mais fácil explicar. Mas aqui, nesta situação, Maria e José nem sequer tinham tido ainda relacionamento, não tinham tido intimidade, e de repente Maria está grávida. Eu sei como é que eu julgaria essa situação. Se alguém dissesse assim: pastor, olha, pastor, aconteceu uma coisa. Precisamos de falar, precisamos conversar. Pastor, vamos conversar, meu irmão, minha irmã, vamos conversar. Qual é a coisa? Bom, então, a minha esposa, ela está grávida. Minha noiva está grávida. Mas não fui eu. Mas também não foi ninguém. Eu dizer, está bem, irmão. E mais? Ia deixar a pessoa falar até ao fim, depois logo, enquanto pedia ao Senhor para me dar sabedoria para saber o que dizer a seguir. Se calhar só sou eu que penso assim, está bem? Eu não estou a dizer que vocês pensam assim, eu é que sou assim. Mas esta é a história. E sabem, o Natal é suposto ser um momento de alegria, felicidade, um momento de família, um momento de união, um momento de bondade, de coisas boas na vida. Só que, para muitos de nós não estamos nesta fase. Nós não estamos numa fase feliz, nós estamos numa fase florescente, nós estamos na melhor fase das nossas vidas, não nos sentimos realizados e somos forçados a ter que entrar na onda do Natal à mesma, a sentar lá na consoada, preparada por alguém à mesma. Mas eu gostaria de trazer aqui uma notícia, que o Natal, ele encontra-nos como estamos. O Natal é para pessoas cansadas. O Natal é para as pessoas sobrecarregadas, é para as famílias imperfeitas. O Natal é para situações que são difíceis de explicar, difíceis de encaixar. O Natal é para corações sobrecarregados. O Natal também é para pessoas assim. Não é para pessoas bem resolvidas apenas. Às vezes nós nos sentamos à mesa no Natal e sentamos-nos à mesa com uma série de situações que estão lá representadas, né? Há pessoas que nem podem sentar umas ao pé das outras dentro da própria casa. Não podem. Porque pode gerar... Ou há situações que não podem ser faladas naquela mesa naquele dia. Porque se forem faladas essas situações, se surgir a situação, isso vai escalar alguma coisa, de repente alguém vai estragar o Natal. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre o Flamengo, por exemplo. Eu prometi a um taxista que eu era do Flamengo. Sabe? E eu vou honrar a promessa. Também foi um bom ano. Foi um bom ano. O Senhor sabe. Não se pode falar de política. Alguém começa a dizer alguma coisa. Vem eleições aqui em Portugal, presidencial. Não se pode falar de outras coisas. Enfim, não se pode falar do que aconteceu no Natal passado. Mas o Natal é para todos nós, nas nossas circunstâncias. E Emmanuel encontra-nos como nós estamos. A boa notícia do Natal não é que tudo está bem, nem que tudo vai ficar imediatamente bem. A boa notícia é que Deus está presente. E Ele não se vai afastar. No meio das nossas mesas complexas, complicadas, cheias de situações esquisitas às vezes, Deus não se afasta. Deus torna-se presente.
Então, o Natal, ele não exige, ele não força, ele não te pede que tu estejas bem. Nem te pede que tu estejas no momento certo da tua vida. O verdadeiro Natal, o Natal bíblico, ele não pede isso. Talvez outras versões do Natal, elas peçam isso. Elas peçam para nós sorrirmos e gritarmos e convivermos e fazermos coisas boas, etc. Mas o Natal, segundo a palavra, ele não exige isso. Ele não exige que nós estejamos bem. Ele não exige que nós estejamos no momento certo. Então, se tu não estás bem, ou se tu não estás no momento certo, olha, podes respirar de alívio. O Natal também é para ti. O Natal não é apenas uma publicidade bonita. Porque o Natal é Deus connosco e Deus vem ao nosso encontro como nós estamos. A segunda coisa sobre Emmanuel é que ele se envolve em histórias imperfeitas. Ele envolve-se em histórias que são imperfeitas, histórias que não estão concluídas. Maria e José, quando eles recebem a notícia, quando Maria recebe a notícia e a seguir José também recebe esta notícia, eles não estão ainda numa fase estabilizada da sua vida, eles estão a formar uma família ainda. Havia uma série de passos que um judeu, quando ele queria tomar a sua esposa em casamento, ele tinha que primeiro se comprometer com ela, se comprometer com a família, e só depois é que poderia coabitar com a pessoa. Então haveria um período mais ou menos de 1 ano em que o noivo, o aspirante a marido, ele já tinha assumido esse compromisso perante a família, mas ele ainda não coabitava com a esposa. Não era uma situação sólida ainda de casamento. Mas é no meio desta situação que Emmanuel chega. É no meio desta situação que Jesus, ele chega. As nossas histórias também, elas não são perfeitas. Elas não são lineares. Elas não têm só coisas boas, não têm só coisas fáceis de explicar. A história da nossa vida tem muitos episódios difíceis. Muitos episódios em que até nós próprios estamos a tentar entender o percurso da nossa própria vida, até hoje. Pessoas adultas que ainda estão a tentar entender, como eu. Maria, ela por estar grávida, ela enfrenta uma série de questões. Ela enfrenta uma série de problemas a nível social. Por exemplo, se as pessoas não acreditarem nela, o que é que vai ser dela? O que é que vai ser do seu futuro? O que é que vai ser da sua reputação? Sabem, muitas vezes nós dizemos que Deus falou connosco coisas. E nós agimos em função disso. E ainda bem, porque se Deus fala connosco alguma coisa, nós devemos ser obedientes. Mas muitas vezes só nós é que sabemos que Deus falou connosco. As outras pessoas podem ou não acreditar em nós, mas isso é um problema delas. Se eu sei que Deus falou comigo, eu vou agir em função disso, certo? Agora, é diferente quando nós temos alguma coisa para mostrar. Quando há uma consequência que toda a gente pode ver. Uma coisa é dizer assim, olha, Deus falou comigo. E porque Deus falou comigo, eu hoje vou vestir esta coisa azul. Isso é uma coisa. Outra coisa é, Deus falou comigo e por isso eu vou ser mãe. E eu estou grávida porque Deus falou comigo e Deus está a agir em mim. Isso é diferente. É outro nível de... É diferente, certo? E o problema é esse. É que esta história de Maria, ela é difícil de contar e difícil para convencer os outros. Nós lemos também que José, ele está numa situação complicada, porque de repente ele é chamado para um plano, para uma situação onde ele não teve participação. O Natal chega, o Emmanuel chega e ele se envolve numa história que é imperfeita para toda a gente. Sabem, Deus não escolhe histórias perfeitas para agir. Deus, ele é o mestre das histórias imperfeitas. Ele trabalha em histórias imperfeitas. Ele se move nas histórias imperfeitas. Ser imperfeito não é nenhuma coisa que nós devemos glorificar. Atenção, nós não devemos ter orgulho na imperfeição. Mas nós devemos ter descanso, tranquilidade, que Deus, ele sabe lidar com a imperfeição. Que Deus, ele se move no meio da imperfeição. Não é bom nós sermos imperfeitos, mas é bom nós termos um Deus que não se afasta por nós sermos imperfeitos. O nosso Deus é assim. Ele se envolve em histórias imperfeitas. Ele trabalha em histórias imperfeitas. Então a presença de Deus conosco, em nós, não depende da ordem da nossa vida. Não depende de nós termos tudo arrumado. Não depende de nós termos tudo em ordem.
Porque Deus, Ele se move em histórias imperfeitas. A terceira coisa que eu quero falar hoje, terceira, é que Deus, Ele permanece e Ele caminha connosco. Deus, Ele permanece e Ele caminha connosco nos nossos processos. Sabem, José, tem que se fazer justiça com José. As pessoas falam pouco de José. As pessoas falam pouco sobre ele. É tudo Maria. Mas há José. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Era um bom homem. E porque ele era um homem justo, ele estava a tentar resolver aquela situação. Ele pensou, ponderou, ele processou. No versículo 19, nós percebemos que ele estava a criar um desejo. Ok, eu não vou difamar esta pessoa. Ela diz que é alguma coisa do Espírito Santo. Ela diz que é de Deus. É com ela. Mas eu não sei se eu vou ficar nesta situação. Então eu vou sair de cena secretamente. E atenção, José não querendo, ele poderia apresentar uma carta de repúdio a dizer, olha, esta mulher, ela engravidou. Esta mulher, ela engravidou e não foi fruto de um relacionamento entre nós os dois. Isto é uma quebra séria de confiança. Eu preciso de devolver esta pessoa à sua família. De acordo com a lei judaica, ele tinha respaldo para fazer isso. Ele não o fez. Ele pensou, eu vou sair de cena, mas eu também não vou criar uma situação ainda mais difícil para esta mulher. E no versículo 20, nós percebemos que enquanto ele projetava isto, enquanto ele processava isto, enquanto ele ponderava e pensava sobre isso, nós não sabemos quanto tempo é que isso demorou. Nós não percebemos quanto tempo é que ele levou, que pensamentos é que teve e que não teve, quantos dias, semanas. Mas enquanto ele processava estas coisas, foi quando Deus enviou um anjo mediante um sonho para falar com José. E sabem, o Deus connosco, Emmanuel, é o Deus que permanece. É o Deus que fica connosco nos nossos processos. Enquanto nós estamos a pensar coisas, enquanto nós estamos a projetar coisas nas nossas ideias, Deus permanece connosco. Ele pode não falar sempre connosco, ou nós podemos nem sempre o ouvir. Porque nós percebemos, naquilo que nós próprios lemos na palavra, que José, ele projetou uma série de coisas sozinho. E sabem, o silêncio de Deus não significa que ele não está presente. Significa que ele está em silêncio. Mas ele está lá. Ele permanece. Quantas coisas é que nós estamos a processar, a projetar? Talvez estamos a pensar sobre o final do ano, momento de reflexão. Estamos a pensar sobre o próximo ano, o que é que eu vou fazer, quais são os meus planos. Estamos a pensar sobre aquilo que nós dissemos que iríamos alcançar e que não alcançamos. Estamos a pensar que este Natal vai ser uma confusão, porque a nossa família está uma confusão. Este Natal vai ser solitário porque não temos amigos. Este Natal vai haver alguma circunstância específica. Estamos a processar alguma coisa. Mas eu gostaria de dizer hoje que Emmanuel é o Deus connosco que fica connosco nos nossos processos. Projetar e processar coisas não é pecado. Pensar não é pecado. Perceber e ponderar e colocar as nossas preocupações nas mãos do Senhor não é pecado. Nós muitas vezes nós pecamos porque processamos pouco. Fazemos coisas que não agradam a Deus, nem a nós próprios, porque nós não falamos sobre elas, não pensamos sobre elas, não projetamos as coisas, não procuramos a voz de Deus no meio dos nossos processos. Queremos que Deus ele fale connosco desde o início e nos dê a resposta certa, e muitas vezes não vai ser assim. Com José não foi assim. E ele foi escolhido para educar o nosso Jesus. Então, se com José não foi assim, por que é que nós temos às vezes a pretensão de que connosco será sempre mais fácil? Deus connosco, Ele permanece, Ele caminha. José, ele não teve pressa de reagir, ele ponderava as coisas, mas ele, ainda assim, quando Deus falou com ele soube reagir. E Deus, ele fala sempre no momento certo. Ele não fala no nosso momento certo, ele fala no seu momento certo. E nós podemos aprender com José, que podemos ponderar, que podemos pensar sobre as coisas, que Deus vai falar no momento certo connosco, não quando nós sentimos que precisamos logo, não no momento automaticamente a seguir,
a surgir uma dúvida, uma questão, uma preocupação, mas que nós podemos ter a certeza que Ele está connosco, que Ele permanece. E sabem, aproveitar para fazer aqui um atalho e falar um pouco sobre fé. Nós somos uma igreja e nós temos fé em Deus, temos fé na palavra de Deus, acreditamos que a fé, ela comanda a nossa vida, que é um dom de Deus, não é uma coisa que vem apenas de nós queremos muito acreditar, é algo que Deus colocou em nós, é isso que nós acreditamos. Mas fé não é não ter perguntas, fé não é não ter dúvidas, fé não é nós não termos nenhuma dúvida, não há nada por esclarecer e por isso eu vou avançar. Eu gostaria tanto que a nossa vida fosse assim. Eu nunca ter dúvidas, saber o que é que... E sabem o que é que ia acontecer? Nós íamos ser iguais, porque o nosso problema não é um problema de fé. O nosso problema muitas vezes é um problema de confiança. Nós dizemos que temos fé em Deus e nós acreditamos nele, e nós acreditamos na palavra, mas muitas vezes nós não fazemos o que a palavra diz. Porque nós não temos confiança. E a fé, ela não é a ausência de dúvidas, de perguntas, de hesitações. A fé é confiarmos em Deus apesar das dúvidas, apesar das hesitações, apesar das perguntas. E José, quando Deus falou com ele escolheu confiar em Deus. Ele não escolheu deixar de duvidar, não escolheu deixar de ter questões, não escolheu, afinal tudo o que eu pensei, isto já não vale nada, vou ter uma amnésia sobre os meus processos. Não foi isso que aconteceu. José, ele escolheu ser obediente à voz de Deus e nós precisamos de fazer uma decisão hoje. Se nós queremos ser obedientes ao que Deus diz, ou se nós queremos esperar por um momento que nunca vai acontecer, que é o momento em que vamos deixar de ter questões, o momento em que vamos deixar de fazer perguntas, o momento em que vamos deixar de ter dúvidas. A fé não é isso. A fé, no seu estado perfeito, é nós confiarmos em Deus, apesar das nossas dúvidas. E sabem o que acontece? Deus caminha conosco. Ele não se envergonha de nós por causa das nossas dúvidas, por causa das nossas hesitações. Ele não se envergonha de nós porque nós percebemos e ouvimos que alguma coisa vem de Deus, mas nós ainda assim duvidamos. Ele não se envergonha de nós porque nós pensamos e cogitamos coisas na nossa mente, apesar de já termos uma revelação daquilo que devíamos fazer. Agora, o Senhor, ele não tem parte com quem é desobediente a Ele. Isso Ele não tem. Emmanuel é o Deus connosco que permanece e que caminha. É aquele que fica connosco mesmo quando nós não entendemos tudo. E sabem, não entender não é sinónimo de não crer. Alguns de nós sofremos muito porque nós não entendemos tudo. Mas não entender é uma coisa. Não querer é uma outra coisa. Aqueles de nós que temos filhos, crianças, o Senhor vos dê graça e sabedoria. Há vezes em que nós não conseguimos explicar. A pior frustração de um pai, tentar explicar alguma coisa e a pessoa não entender. Depois chega uma altura que há uma iluminação da parte do Senhor, uma revelação, e nós percebemos que o problema não é a explicação. O problema é que esta pessoa tem que acreditar, tem que arranjar uma forma desta pessoa acreditar, desta pessoa fazer aquilo que é o melhor para si, para ela, desta criança abençoada do Senhor. Então o problema não é não entender muitas vezes, o problema é não querer, é não confiar. E nós precisamos de trocar a prioridade. A prioridade é nós querermos e confiarmos em Deus. Procurarmos entender da melhor forma que conseguirmos. Mas em primeiro lugar, crer. E depois entender. Procurar sempre entender, não ser ignorante, mas não agir de forma a que nós precisemos de entender tudo para nós querermos e avançarmos. A vida muitas vezes ela é complexa e ela não nos dá essas ferramentas todas para nós avançarmos. Ela não nos dá todas as garantias. Ela não nos mostra o mapa todo da nossa vida. Nós precisamos de crer no Senhor. Precisamos de crer em Deus. Quando Ele fala e quando Ele não fala. Quando nós ouvimos alguma coisa da sua parte ou quando parece que há silêncio. Precisamos de crer nele. Então José, ele obedece. Ele avança. Graças a Deus por isso, ele é o nosso herói, muito bem. Ele obedece, mas a verdade é que ele continua exposto.
Ele obedece, mas na sua obediência, ele vai se tornar um homem que é um diminuído perante outros homens. Ele vai se tornar o pai de uma criança que não é sua. Ele vai se tornar o alvo dos rumores da cidade. José, ele avança, ele obedece, mas Maria, ela continua grávida. E sabem o que é interessante? É que Deus conosco, no caso de Maria e de José, era literal. Deus estava em Maria, literalmente. Mas por causa disso, eles continuavam expostos àquilo que as pessoas tinham para dizer. Por causa disso, eles continuavam a sofrer preconceitos, a sofrer comentários, a sofrer aquilo que as pessoas quisessem. E sabem, nós muitas vezes lutamos tanto por aquilo que os outros vão dizer a nosso respeito. Lutamos tanto por aquilo que os outros vão entender sobre nós. Lutamos tanto pela nossa reputação. Lutamos tanto para manter uma imagem que nós queremos, que as pessoas pensem sobre nós. Mas o custo da obediência muitas vezes será nós abrirmos mão disso. O custo da obediência será nós abrirmos mão do que as pessoas vão pensar. As pessoas pensam muitas coisas sobre nós. Muitas coisas. Mais coisas do que aquelas que nós algum dia seremos capazes de processar. Mas sabem, Deus connosco muitas vezes significará para mim, para ti, nós sermos capazes de avançar em Deus e obedecê-lo e estar dentro da sua vontade, ainda que as pessoas que estão à nossa volta elas não percebam, ainda que as pessoas que estão à nossa volta elas até nos compreendam pior, elas pensem pior de nós, menos de nós, por causa da obediência ao Senhor. Então hoje há uma escolha que temos que fazer, outra escolha, há tantas escolhas, mas há mais uma que temos que fazer. Se nós queremos seguir a vontade de Deus e pagar esse custo e viver o Natal, que é Deus conosco, na nossa vida, ainda que isso nos custe alguma coisa perante os outros. Ainda que isso nos custe alguma coisa perante a nossa família. Sabem, para alguns de nós que temos família, o facto de nós celebrarmos o Natal na igreja, isso é um custo. Nossa família não entende, não compreendem. Porque é que nós estamos a abdicar do tempo que podíamos estar com eles, a abdicar de 2 horas, 3 horas, para celebrar o Natal? Isso é um problema para alguns aqui. É um desafio. Vai surgir a conversa, pois tu vais lá para a tua igreja, não é? Que não é um elogio, é aquela pergunta jocosa que serve para diminuir. Tu vais lá para as tuas coisas, não é? Vai lá. Eu também vou à missa às vezes. E isso magoa. E isso às vezes, vindo das pessoas que nós mais amamos e das pessoas com quem nós queremos andar, isso abre uma ferida no nosso coração. Mas as circunstâncias, elas não devem definir as nossas escolhas. O que deve definir as nossas escolhas é uma consciência de que Deus, Ele está conosco. Porque apesar de Maria e José eles estarem a viver todas estas situações, Deus nunca se afastou deles. Deus nunca deixou de estar com eles. E eu escrevi aqui uma coisa interessante, pelo menos para mim. Que Deus, Ele não promete atalhos. Ele não promete, uma fuga da realidade. Porque Jesus veio e vais fugir da realidade. O que Ele promete é companhia. É dizer, eu vou estar convosco. Eu vou estar contigo. Eu vou contigo. Tu não vais sozinho, sozinha. Tu não vais permanecer nesta jornada solitária ou solitário. Eu vou contigo, eu vou estar contigo. Em todos os momentos, em todas as fases, em todos os dias. Em todas as alturas da gestação, eu vou estar lá. Aquilo que eu estou a gerar em ti, eu vou estar lá. Quando estiveres encorajado ou encorajada, quando te sentires confiante, eu vou estar lá. Mas quando te sentires mais triste, eu também vou estar lá. É o que Deus promete. E muitos de nós fomos educados a procurar atalhos, a procurar uma fuga, uma resposta, um alinhamento da realidade. A pensar que Deus connosco é nós estarmos fora dos nossos problemas, é estarmos fora das nossas circunstâncias, daquilo que nos dói. Mas não é essa a promessa de Deus, não é essa a promessa da vinda de Jesus. Todas as coisas que eram complexas antes de Jesus, nesta circunstância de Maria e de José, continuaram a ser complexas. O que mudou foi que Deus estava com eles. E se isso é verdade para Maria e para José, isso é verdade para mim e para ti.
Então, às vezes, nós precisamos de mudar o nosso entendimento. Nós precisamos de não procurar uma ausência da dor, não procurar um alinhamento da dificuldade, procurar é a presença suave, doce e fiel do nosso Deus. Eu não sou apologista da dor. Eu já disse aqui várias vezes, eu gosto de ter uma vida boa, feliz, sem preocupações, sem problemas. É o que eu gosto, é onde eu me sinto feliz. Gosto de estar na boa com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha família. É isso que eu quero para mim e para todas as pessoas. Eu não sou nenhum apologista do sofrimento. Não acho que, se eu não tiver que sofrer, eu faço a mesma oração, sigo os passos de Jesus, não é? Que se houver uma forma de passar as dificuldades da minha vida, passar os cálices que o Senhor tem para mim, então que seja por aí, é por aí que eu quero ir. Mas ainda assim, nós precisamos de aprender, e eu também, que nós não temos que procurar a ausência das dificuldades, o alinhamento da dor. Nós temos que procurar é ter a consciência, o Senhor está comigo, Deus está comigo. Deus está comigo na minha situação, Deus está comigo nas minhas dificuldades, nos meus processos. Porquê? Porque Deus connosco é a garantia disso, é a garantia da sua presença, não a garantia de que as circunstâncias todas estarão bem. Então, Emmanuel, Deus connosco, Ele é presença antes de ser resposta. Ele é presente antes de Ele nos dar um presente. O presente é Ele. O presente é Ele estar connosco, em nós, caminhar connosco. Esse é o presente. E nós construímos na nossa cultura ocidental um Natal em que nós vamos buscar coisas à cidade para dar a outras pessoas. E isso não tem mal. Mas nós precisamos de perceber que isso não é o Natal que está na Bíblia. O Natal que está na Bíblia é Deus se fazer presente em nós. É Deus estar connosco. Esse é o presente que nós precisamos. Este é o presente que a humanidade precisa também. Esse é o melhor que nós podemos dar. Não é um paliativo. Não é uma coisa que nos faz feliz apenas por alguns momentos. Não é um brinquedo que vai durar uma semana. Uma semana até ser esquecido. Nós gastamos 50 euros por uma semana da atenção de uma criança. E ela segue em frente, ela vai seguir em frente. E nós um dia vamos encontrar aquela boneca toda descabelada. No fim, por baixo de outros brinquedos também, eles velhos. É assim, a nossa vida é assim. Nós andamos nestes ciclos assim. Não tem mal quem gosta de andar nos ciclos que ande, mas precisamos de perceber que aquilo que Deus nos promete no Natal, que nós encontramos na palavra, é outra coisa. É uma presença constante. É uma presença constante do próprio Deus, através de Jesus Cristo. Então, Emmanuel, ele devia ser suficiente. Ele devia ser suficiente para hoje. Ele devia ser suficiente para a nossa festa de Natal. Ele devia ser suficiente para as nossas consoadas de Natal. Ele deveria ser o suficiente. Devia ser tudo aquilo que nós precisamos. Mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos com perdas importantes na nossa vida, a fazer luto de alguma coisa, fazer luto de um relacionamento, fazer luto de um sonho, fazer luto de uma circunstância que nós desejamos muito e que deixou de ser verdade em nós, mesmo com momentos mais frágeis da nossa fé. Deus connosco, Emmanuel, deveria ser suficiente. Mesmo quando nós oramos muito sobre algum assunto e ainda não tivemos resposta. Há pessoas que andam a orar há anos e não tiveram resposta. E o problema não é que elas não estão a orar. O problema não é que elas não estão a orar bem. O problema não é que elas não fizeram as coisas certas. A questão é só que não tiveram ainda resposta. Mesmo assim, Deus é connosco e Ele nos lembra que nós não estamos sozinhos. Mesmo assim, Deus, Ele permanece. Ele fica. Nós não caminhamos sozinhos. E essa deveria ser a nossa centralidade no Natal. Essa devia ser o nosso foco hoje. Que o maior consolo do Natal, aquilo que nos devia deixar mais felizes sobre esta quadra festiva, não é que todas as coisas vão ficar bem, porque todos nós sabemos que isso não é verdade. Nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos para a nossa realidade, olhamos para as coisas que estão a acontecer no mundo, olhamos para as coisas que estão a acontecer
na nossa nação, olhamos para as coisas que estão a acontecer, até inclusive mesmo entre nós, as nossas famílias, a nossa igreja, e sabemos que há muitas coisas que não estão bem. E não é no dia 26 de dezembro que as coisas vão todas ficar bem. Também eu gostava de te... Isso é uma palavra profética, uma revelação. Recebe isso. Recebe isso e diz, eu recebo isso, porque isso vai acontecer. Eu posso te garantir. É uma coisa profética. Então o consolo não é que tudo vai ficar bem. O consolo de Natal é que Deus vai estar sempre conosco todos os dias. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa garantia. Essa é a nossa paz, essa é a nossa tranquilidade. Esse é o nosso descanso. É saber que Deus vai estar conosco todos os dias, quando as coisas estiverem bem e quando as coisas não estiverem bem também. Então eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé. E nós vamos cantar ainda para o Senhor. E eu sei que esta mensagem não é propriamente a mensagem mais... Não é como as publicidades, está bem, que nós vemos no Natal, está bem? Eu sei disso. Mas eu gostaria que a nossa igreja fosse uma igreja plena, até na maneira como vive o Natal também. Porque o Natal é um período tão bom, de tanta alegria, de tanta paz, tantas coisas boas. Tantas coisas boas que muitas vezes nós nos esquecemos de quem não está bem. Nós obrigamos e forçamos as pessoas a virem, a entrarem na onda connosco, como se elas também estivessem bem. E o Natal também é para elas. Deus connosco também é para os nossos maus momentos. Então eu gostaria que nós, como igreja, nós vamos ter a nossa festa de Natal e vai ser uma festa. Vai ser uma coisa incrível. Ouvi dizer que vai haver um coral, e vai haver o pessoal está-se a preparar. Ouvi dizer muitas coisas. Mas antes dessa festa, eu gostaria que nós, como igreja, nós pudéssemos ter um momento também para nós orarmos uns pelos outros. Por aqueles de nós que nós vamos ter um Natal um pouco mais desafiante. Por aqueles de nós que temos circunstâncias complexas. Nós percebemos que Deus é connosco, mas as circunstâncias não deixaram de ser difíceis e complexas por causa disso. Para que haja milagres e respostas de orações que estão a ser feitas. O melhor presente que alguém pode receber é uma resposta de uma oração antiga. Não há um presente que substitua isso. Nós orarmos por alguma situação, alguma coisa na nossa vida, na vida de alguém, e o Senhor dar uma resposta em relação a isso. Se nós pudéssemos dar esse presente uns aos outros, nós não podemos garantir. Nós podemos tentar. E podemos tentar da maneira certa. E sabem qual é a maneira certa? É orando mais. É orar mais ainda. Com fé. E dizer, Senhor, Tu és o Deus de todas as circunstâncias, mas também Tu és o Deus de respostas. Vamos orar sobre isso. Então, se houver aqui alguém entre nós, enquanto o grupo de louvor se prepara, que quer receber oração de uma forma específica, a dizer, eu tenho circunstâncias complexas, uma circunstância complexa qualquer na minha vida, que não desapareceu. O Natal está-se a aproximar e a minha circunstância está aqui comigo. Talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma questão relacional, talvez seja uma outra questão. E eu quero trazer isso em oração. Eu percebi hoje que eu não caminho sozinho. Eu percebi hoje que eu não caminho sozinho, não tenho que caminhar sozinho. E eu percebo que não caminho sozinho. Não só porque Deus é connosco, porque Jesus, o Emmanuel, Ele é connosco através do Espírito Santo, Ele é connosco, eu posso te garantir isso. Mas porque nós temos uns aos outros também. Nós não estamos sozinhos. Eu vejo aqui algumas pessoas hoje, alguns irmãos, eles estão em Coruches, mas ainda tem aqui algumas pessoas. Nós não estamos sozinhos e podemos caminhar uns com os outros. Então, se nós somos assim, se nós acreditamos mesmo nisso, eu gostaria de abrir um tempo de oração. Nós somos uma igreja que ora. Eu tenho a certeza, para mim, é a minha certeza, que se Maria e José eles estivessem aqui, eles iriam gostar que alguém orasse por eles. Dizer, olha, eu ouvi uma coisa muito esquisita da parte de Deus. Eu nem te posso contar muito bem. Tu não tens nível para acompanhar isso. Mas podemos orar juntos para o Senhor. Então, mais do que as prendas que nós vamos partilhar, as coisas que nós vamos dar uns aos outros, nós podemos dar uma palavra de oração. Então, será que há aqui alguém que gostaria de receber oração? Dizer, eu quero orar com os meus irmãos, eu gostaria que... Olha, eu quero te desafiar de duas maneiras. Tu podes ficar no teu lugar
E há alguns irmãos que já levantaram a mão. Tu podes ficar no teu lugar com a mão levantada, ou então tu podes vir aqui. Este púlpito é a nossa casa, não é um lugar de revelação, é um lugar de intimidade. Então tu podes ficar no teu lugar com a tua mão levantada, ou então tu podes vir aqui em sinal que tu queres receber a oração, queres que alguém ore contigo, queres que alguém ore por ti. E podes subir mesmo. Eu vou pedir que se levante esta mesa, estas coisas que estão aqui também. Então a oração, ela pode muito nos seus efeitos. A oração, ela pode mudar situações e vidas e circunstâncias. A oração é a primeira e a última arma do crente. A oração é aquilo que nos faz nós nos transportarmos de uma vida mundana, terrena, para uma vida de comunicação com o próprio Deus. Nós somos uma igreja. E se nós somos uma igreja, precisamos de viver como uma igreja. E viver como uma igreja significa nós não termos constrangimento e medo de orarmos uns pelos outros. Então, aqueles de nós que querem ainda receber oração, mas que não vão subir, permanece com a tua mão levantada. Há aqui um irmão com a mão levantada aqui também. Há mais alguém? Será que há mais alguém com a sua mão levantada? Só baixem a mão. Há uma irmã aqui com a mão levantada também. Ali também o irmão com a mão levantada. Também levanta bem a tua mão e vamos criar este constrangimento. Vamos criar este momento sem constrangimento. Se vais ficar no teu lugar, vamos fechar os nossos olhos. Vamos ficar em espírito de oração. Vamos orar por isto que está a acontecer, que não seja um momento em vão. Não vamos ficar como assistentes apenas. Vamos participar de tudo aquilo que Deus está a fazer. Em nome de Jesus.